neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Cristo disseste que irias guardar-me e prometeste para sempre amparar-me. Se vi tão perto de te abandonar, mas tua presença tornou-se real. Só tive que orar. E Jesus disse: Vem para a água, descansa em mim. Eu sei Estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim. E só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Cristo perdoa a minha descrença e me transforma num vaso de bênçãos. Quero entregar-te meus dons e meu ser. Quero ao teu lado feliz afinal, pra sempre viver. E Jesus disse: Vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim. E só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri.
Nós pedimos ao Senhor que enquanto nós falamos a sua palavra, que é como no caminho de Emaús, os corações daqueles 2 discípulos ardiam enquanto ele falava, também os nossos corações possam arder enquanto ele nos fala. E por último, em tempo todos nós termos os nossos olhos abertos. Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Amados filhos de Deus, vamos analisar ainda sobre aquele grande assunto tão profundo de como os homens interpretam o amor de Deus de uma forma errada, completamente diferente. Pensam que a prova do amor é livrar dos sofrimentos. E aí está justamente um engano. Há muitos cristãos que só glorificam a Deus mediante os livramentos dos sofrimentos, das dores e dos sacrifícios. Mas o verdadeiro cristão sabe ser agradecido tanto na escassez como na abundância. O verdadeiro cristão glorifica a Deus no sofrimento, porque é justamente ali que está a prova de sua fé. Então, muitos pensam que amor significa nenhum sofrimento. Pensam que amor quer dizer um nenê com cuidados paternais. Às vezes estamos precisando de um pontapé e estamos querendo que um pregador ponha a mão sobre nossa cabeça e nos abençoe. Nós encontramos isto nas Escrituras. Mesmo homens de Deus precisando de um pontapé, de correção, ao invés de uma imposição de mãos, com todo o carinho. Mas Deus está em tempo nos advertindo sobre a sua verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus disse que seu amor é um amor eletivo. E nós já provamos isto através de Malaquias capítulo 1, versículo 2. E temos muitas outras referências. Temos a prova disto nas Escrituras. Em que nos amaste, diz Israel. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação
e dei a sua herança aos dragões do deserto. Você diria, então Deus é parcial. Deus faz acepção de pessoas? Deus é onisciente. Ele conhece, desde antes da fundação, cada semente. Jamais ele aborreceria uma semente sua. E pela sua onisciência, ele sabia perfeitamente quem seria Esaú, onde estaria o seu coração e que valor ele daria à primogenitura. Por isso ele amou a Jacó, antes, no ventre ainda, e aborreceu a Esaú. Porque Deus não é apanhado de surpresa. Ele conhece a cada um desde antes da fundação do mundo. E criou a todos com capacidade de escolha e livre-arbítrio. E ele sabe perfeitamente qual o caminho que você ia escolher. Ele sabe perfeitamente qual é o tipo de evangelho você ia escolher e se aninhar e se descansar nele. Então aí está uma prova. O seu amor é eletivo. E pela sua onisciência, então se explica a eleição. Então não importaria o que viesse a acontecer. Seu amor será provado verdadeiramente pelo fato de que aquelas pessoas a quem ele tem escolhido pela sua onisciência têm a salvação. E pela salvação eles dão as suas vidas, sofrem, enfrentam qualquer dificuldade. Eles passam a tomar conhecimento do que possuem, porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Está escrito assim. E aqui, em Êxodo capítulo 33, versículo 19, ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Agora, ele é soberano. Se você quer amaldiçoá-lo, como a mulher de Jó aconselhou-o a fazer, como a louca, isso é problema do homem individual. Se você quer dizer que ele é injusto, isso é problema seu. Agora ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver. Ele é soberano. Ele pode perfeitamente entregar todos os seus filhos a quaisquer tipos de sofrimentos, de provas, sabendo que nenhum deles se perderá. Agora, nós devemos tomar conhecimento da soberania de Deus. Sendo Ele soberano, não cabe a nenhum de nós, como criaturas, e mais do que isso, como filhos, conjecturarmos acerca de sua vontade, interrogarmos por que aconteceu aquilo, por que aquele irmão morreu de tal maneira, por que aquela família morreu, por que aquele irmão, sendo tão fiel, morreu numa morte tão triste. Isso não é assunto nosso. Sabemos perfeitamente que nada acontece com o Filho de Deus sem que Deus permita. Para Satanás tocar na pele de Jó, Deus teve que permitir. Em tudo Deus tem um propósito. E você sabe qual é esse propósito. É de revelar-se a si mesmo através daquela pessoa. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria
autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos, refletiríamos o seu caráter, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados, não derrotados, não ali murmurando e queixando-se. Como disse Jó, ele pôs força em nós. Jó fez essa declaração. Agora nós o vimos, ele próprio sofrendo, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas em que sofreu e, tendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele tem propósito em cada coisa que está acontecendo na vida do cristão. Numa linguagem bastante clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ora, seria o suficiente para aqueles sacerdotes olharem nas Escrituras, no Velho Testamento, que eles liam tanto e interpretavam tanto como teólogos da era, sobre o sofrimento do Messias, as obras que ele faria. Seria então suficiente, e Jesus chegou a dizer: credes pelo menos pelas obras. E poderia ter dito: crede então pelo sofrimento que eu vou ter quando vocês me virem crucificado, quando vocês viram o Salmo 22, que vocês recitam nas sinagogas. Creiam então. Quando vocês virem lá no alto da montanha o Messias montado num asno, quando vocês viram uma virgem conceber, vocês fizeram foi difamá-la. Foi dizer que ela se perdeu e casou-se com um viúvo para consertar a situação. Foi a interpretação que aqueles líderes naturais tiveram do momento. Mas não sabem que o sofrimento de Jesus mostrou perfeitamente que ele tinha o caráter de filho de Deus. Aperfeiçoou o seu caráter. E segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimentos que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. No primeiro capítulo aos Filipenses, Paulo disse que a nós, os crentes, foi concedido não somente crer nele, mas também como padecer por ele. Veja o que Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se você não pode sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, como pode você estar nas milícias eternas? Agora você pergunta: por que então ele fica apenas assistindo o sofrimento de seus filhos? A razão se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, sim. Continuando, o apóstolo diz: porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ouvintes, a menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Paulo disse isso a Timóteo: se sofrermos com Ele também nós reinaremos. Temos de sofrer para reinar. Diz aquele grande lutador: se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. A razão disto é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento, sem prova. O caráter é uma vitória, não um dom. Caráter não é um dom, é uma vitória. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E para governar o mundo no milênio, isto tem que ser somente através do caráter de Cristo. Veja só o que o caráter do homem tem feito com o mundo durante 6.000 anos, com a terra, somente destruindo-a. Enquanto que o caráter de Cristo vai restaurá-la totalmente. Ela vai se tornar novamente em um Éden. E quem irá governá-la? A Bíblia informa. São aqueles que suportam o julgamento da palavra aqui. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você não suporta a mensagem que implanta, que atrai o sofrimento e que gera o caráter de Cristo na mulher e no homem, como pode você esperar reinar no milênio com Cristo? Antes de tudo, ele introduz o seu caráter em sua igreja. Ele não vem buscar beleza, aparência. Ele vem buscar o seu caráter. E o seu caráter é forjado, é formado na aflição, no forno da aflição. Agora, você pode perguntar: eu teria força para isto? Sim, é para isto que nos é dado o Espírito Santo. Ele nos dá a graça suprema, e a graça suprema dá fé suprema para a hora suprema. Ele não prova nenhum de seus filhos além daquilo que eles possam suportar. Tudo que Cristo suportou aqui, estando Ele em você, você também suportará. Você crê assim? Se você crê assim, diga ao Senhor: eu creio, Jesus. Eu creio e me exponho. Eu me rendo, eu levanto as minhas mãos como prova de rendição. Quero aceitar a mensagem pela qual os filhos de Deus estão sofrendo, enfrentando perseguições, desprezos, perda de amigos, de parentes. Jesus disse: o maior inimigo dos homens seriam os seus próprios familiares. Inimigo dos homens que têm a mensagem, que têm a palavra. Você está se rendendo desta forma? Então deixa o resto por conta dele. Ele te batizará com esta fé. E eu peço isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar,
e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Até aqui o nosso Deus nos ajudou, em suas promessas jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso, conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram, exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu,
Israel continuou, sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ouvintes, quem está recomendando isto, alertando a igreja disto, que acabamos de citar, é São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 12. Agora, devemos lembrar que este é o mesmo apóstolo que lá em Atos 2, a partir do verso 38, 39, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que queremos lembrar nesse instante é que a promessa era tanto para aqueles daqueles dias, em Jerusalém, em Samaria, como também para os dos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se a promessa era para aqueles no presente, no passado e no futuro, também as aflições que eles sofreram estavam propostas a todos que crescem e recebessem a promessa. Essa promessa se refere ao Espírito Santo. Essa promessa se refere à vida de Cristo em nós. De maneira alguma, necessitamos, e além disso, devemos ter complexo de perseguição. E para dizermos que somos cristãos, chamarmos perseguição sobre nós, provocarmos perseguições. Não. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, quando eu falo igreja, se refere a você, às pessoas que têm Cristo, que têm o Espírito Santo, porque estas é que formam a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Sim, então não precisa ter complexo de perseguição e chamar para si perseguição.
Não, isso estaria completamente errado. Ela virá, se tão somente tivermos a vida de Cristo em nós. A obediência atrai perseguição, sofrimento. A obediência à palavra de Deus. Também outro fato é que temos visto votos absurdos, como eu mesmo me lembro daquela mulher dando voltas de joelhos ao redor de uma igreja para cumprir um voto, com uma pedra na cabeça. Ora, Deus não se agrada deste sacrifício. Uma outra pessoa disse que chicoteava a si mesmo e dormia sobre pedras de brita, fazendo sacrifício. Mas, no entanto, nunca mudou a sua natureza. Sempre foi uma pessoa temperamental. Nunca se converteu. Ora, isto mostra a diferença. A salvação é de graça, não é através de penitências. Então não precisamos castigar os nossos próprios corpos a ponto de chegarmos a extremos, como muitos têm caído nesses extremos. Se tão somente tivermos recebido a promessa, que era para aqueles do dia de Pedro e para todos quantos o Senhor chamasse, então ele, o mesmo Pedro, nos mostra que não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós, para nos tentar como se coisa estranha nos acontecesse. Ele mesmo, São Pedro, disse, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui está bem introduzido, mais uma vez, a posição, a consciência da igreja em relação ao seu tempo nesta dimensão terrena, ao seu período, ao seu caminho, às suas lutas e às suas provações. É estranho, na verdade. É estranho para aqueles homens, para as pessoas naturais, que não têm recebido a promessa, que é o Espírito de Cristo, que Deus desenvolve seu caráter no crente, na igreja, através do sofrimento semelhante ao de Cristo. Então, não é estranho que as pessoas naturais não aceitem isso, se escandalizem com isso, porque o homem vive lutando, dando o que tem, para dias melhores. Mas o certo é que o que se tem obtido, o que se tem alcançado, agora, é certo e absolutamente correto que Deus, na verdade, nos previne através de todas as Escrituras, que aqueles que têm entrado por essa estrada estreita têm recebido do seu Espírito e enfrentarão ardentes provas e aflições, mas com uma certeza absoluta, é que tem um tesouro nos céus, tesouro reservado para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muitas tribulações. Negar isto seria negar aquilo que Jesus disse: o reino dos céus é tomado à espada, à força. Isto quer dizer, através de tribulações, de lutas e provações. Então, todos temos provações. Todos temos sido provados e disciplinados como filho. Somos como pedras de diamante. O que vale o diamante sem ser trabalhado, lapidado? E a Bíblia diz que nós somos pedras da coroa de Jesus. Você tem uma joia,
Mas veja o processo que esta joia sofreu, que este ouro, que este diamante sofreu. Por isso hoje é uma joia. Somos joias de Cristo. Por isso Ele se agrada em ver este diamante, este ouro, passando pelo cadinho, pelas provações, tomando a verdadeira forma para estarem aonde? Na sua coroa. Isto quer dizer, em seu reino. Portanto, todos temos sido provados, disciplinados como filhos, não como bastardos. Ninguém vai aos céus senão através disto, senão através do caminho espinhoso, senão pela porta estreita que conduz à vida eterna. Portanto, há aqui uma declaração assustadora. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Como você pode dizer que venceu sem lutar? Então ela não tem vencido. Ela se dobra diante de quaisquer circunstâncias. Qualquer circunstância que surge ali para os filhos, para as filhas, ela aceita tudo. Ela se dobra diante do toque de qualquer corneta, de qualquer trombeta que o mundo anuncia. Mas Sadraque, Misaque e Abdenego não se dobraram. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Ela não é de Deus, portanto. Não temas, ela não é de Deus. Se não há uma perseguição coletiva sobre ela, coletivamente falando, mas a igreja é você, é composta de membros. E veja o que cada membro individualmente está enfrentando para permanecer como filhos de Deus, sendo agredido pelas mulheres nas ruas e em todos os lugares, sendo provados de todas as maneiras. As moças que querem respeitar a Bíblia estão sem condição praticamente de estudar. A mesma coisa os moços, porque têm que passar por cima das Escrituras. Isto deve ser analisado à luz da palavra. Não estamos exagerando. Se temos um bom senso, se temos alguma coisa de Cristo, nós constatamos em tempo que isto é verdade. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem ele recebe como filho. Sim, através da disciplina, nós perseveramos como filhos. Isto porque Deus está nos tratando como filhos. E se a palavra de Deus não te disciplina, mulher, não é disciplina para você. Você terá que andar pelo conselho dos ímpios. E leia o Salmo 1. Veja se isto é para uma justa, para uma cristã, para um justo, para um cristão. O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta era a condição da igreja de Esmirna na segunda era. Condição especial. Mas aquela condição deve ser aplicada a cada era, e muito especialmente à nossa era. A nossa era é muito pior do que aquela que lançavam os cristãos nas arenas e os queimavam vivos. É muito pior, porque é uma guerra fria. É a guerra do não faz mal, é a guerra da apostasia, se esquecendo de que o amor de muitos se esfriaria. É a pior era de todas, a que se jactancia ser era cristã, e que o cristianismo tem ganhado terreno no mundo. Mas o que? Crucificando a Cristo novamente, traspassando a palavra, rejeitando a palavra. Mas uma coisa é certa, amados,
Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Disse São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Temos a palavra de Deus como base para a nossa fé. Temos a palavra de Deus como base para a nossa mensagem. Temos as Escrituras não para serem torcidas a nosso bel prazer sob interpretações intelectuais. Isso não produz a verdadeira igreja. Isso produz uma igreja sem sofrimento, uma igreja que dobra sobre as cornetas, sobre as trombetas dos reis da terra com grande facilidade, cuidando está, cooperando, fazendo um serviço para Deus. Agora é tempo de luz, porque o tempo da luz é justamente no tempo das trevas. Você não acende luz durante o dia. Para que luz durante o dia, quando o sol está bem claro? É tempo de luz justamente quando está escuro. E que luz seria esta, senão a mensagem de um profeta? Não foi isto que Zacarias disse? Em que tempo viria a luz? Justamente no entardecer. E do entardecer temos atravessado instantes que vêm escurecendo a cada instante, coisas que não se viam de maneira alguma dentro do povo, no meio do povo cristão. Hoje é aceito com defesa. Mas por quê? Billy Graham disse por quê? Porque o Espírito alçou o voo, deixou a igreja e ela não percebeu. Isto é verdade. A palavra de Deus diz que seria assim, que Jesus Cristo estaria fora desta era, batendo na porta, porque ela o expulsaria. Ela diria: não queremos você, não queremos a mensagem, não queremos a sã doutrina, não queremos crer nestas coisas, nós queremos apenas uma interpretação intelectual disso. Foi o que Eva escolheu, por isso lançou toda a humanidade no caos, certo por permissão de Deus, para que ele expressasse, manifestasse os seus atributos. Mas há um gozo em nosso coração, nenhuma semente dele se perde. Nenhuma semente dele se perde, porque os seus atributos são introduzidos em sua semente. Os seus atributos, atributo de Salvador, atributo de Pai, de Filho, de Espírito Santo, manifestação. E ele tem se introduzido na igreja como Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo, e está não simplesmente assistindo o seu sofrimento, a sua angústia, as suas aflições, por permanecer como uma mulher, uma moça cristã, minha irmã, meu irmão, para permanecer como um homem verdadeiramente cristão. Ele tem lhe dado do seu Espírito. Se você permanece, é porque o seu Espírito está em você. Se o Espírito de Deus não estivesse em você, ó cristão, filho de Deus, você também estaria dobrado. Você não estaria sofrendo pela palavra, estaria sofrendo por outras coisas, mas pela palavra de Deus você não estaria. João, um tipo da noiva, disse que estava exilado, jogado na ilha de Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Você deseja isto em seu coração? Se você já está enfrentando aflições por causa de Cristo, então tome esta mensagem, alegre, regozije-se, como Pedro disse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Em nome de Jesus, receba o selo da sua fé pelo Espírito Santo. Amém.
Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade, 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja, e às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás
Jesus. Contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar. Com fulgor resplendente sem par,